Eu tô há meia hora tentando começar esse vídeo e eu não consigo. Os Taos são uma sociedade nova no universo de 40K, já que ela só existe há uns 6.000 anos. Ela maquina pelo bem maior da sociedade e tem um robô grandão legal. Esse vídeo, como a maioria dos meus vídeos, é um trabalhinho. Então, se inscreve, compartilha e dá uma relaxada que eu vou te explicar tintim por tintim o que é o Império Taal. A data exata da fundação do Império Tal no calendário imperial é incerta. No entanto, a forma pelo qual os Tal foram unidos como espécie é uma história bem conhecida. O que se sabe é que apenas 6.000 anos padrão atrás, no 35º milênio, uma frota exploradora dos Adeptos Mecânicos descobriu o mundo natal dos Tal, e determinou que sua população de Xenos inteligentes era um povo primitivo do nível de desenvolvimento da Idade da Pedra, tendo acabado de dominar o fogo. Desde então, os Taos se desenvolveram muito rapidamente em uma espécie que viajava pelo espaço. No início de sua história, durante o período conhecido como Montal, os Taal eram uma cultura construída sobre tribos em guerra. Durante esse tempo, as lendas dos Taos contam sobre a primeira aparição dos Etéreos, na cidade de Filtown. A cidade-fortaleza de Filtown estava sob o ataque dos guerreiros Taal das planícies. Embora a negociação tivesse sido tentada, os ferozes guerreiros das planícies não aceitaram nada menos que a aniquilação da cidade de Filtown. Por 5 longos anos Taal, os habitantes resistiram aos longos e selvagens com suas paredes grossas e canhões abundantes. No entanto, doenças e fome começaram a cobrar seu preço, à medida que a maré do cerco virava. 2 Taal misteriosos apareceram e um fez caminho até o acampamento Taal das planícies, exalando uma autoridade silenciosa que nenhum Taal foi capaz de resistir. Logo, o líder dos guerreiros das planícies foi persuadido a negociar com os Taal assentados de Filtown. Da mesma forma, o outro Taal misterioso fez seu caminho até o interior da fortaleza. Em poucas horas, os portões estavam abertos, e Taals de ambos os lados estavam prontos para conversar. Os Etéreos falaram sobre a importância da paz e do entendimento entre todos os Taal. Eles descreveram um bem maior pelo qual cada Taal deve lutar. Os sitiantes e os sitiados rapidamente concordaram com os Etéreos e uma trégua foi alcançada. Em todo o mundo Taal, Etéreos surgiram, cada um com a mesma autoridade silenciosa e mensagem de harmonia e cooperação. Com os Taal unidos, eles foram capazes de desenvolver rapidamente a tecnologia de sua civilização, alcançando finalmente a capacidade de viajar pelo espaço. O Império Taal logo expandiu suas fronteiras através de uma série de expansões de esfera. O Império Taal passou por 5 principais fases de expansão até a Era Indômitos, no 41º milênio. Essas fases são marcadas pelas campanhas militares dos Taal, durante as quais novos mundos e sistemas estelares são colonizados, conquistados ou às vezes persuadidos pacificamente a aceitar o bem maior através da diplomacia e uma demonstração manifesta dos benefícios proporcionados pela tecnologia avançada dos Taal. Além dos sistemas estelares diretamente colonizados e explorados pelos Taal, conhecidos como os Septos, o Império Taal também inclui mundos e sistemas estelares pertencentes a espécies dos Krut, Vespid e Nikassar. Atualmente não se sabe se as ligas de Voltan, os chamados Dermilg, pelos Taal, são membros plenos do Império aliados ou apenas parceiros comerciais. O Império Taal é composto por mais de 20 septos totalmente desenvolvidos, com cerca de 100 mundos colonizados cada, mas o número exato e a maioria de seus nomes são desconhecidos pelo Império. Uma facção dissidente conhecida entre os Taal são os Enclaves Farsight, fundados além do Golfo de Damocles pelo comandante Taal Farsight, contra as Ordens dos Etéreos. Mais recentemente, alguns mundos e sistemas estelares do Império foram conquistados pelas forças Taal, enquanto alguns se separaram do Império de forma definitiva e juraram lealdade ao Império Taal e ao bem maior. A Cruzada do Golfo de Damocles, também chamada de Cruzada de Damocles, foi o primeiro conflito militar entre o Império da Humanidade e o expansivo Império Taal no setor Lifesh do segmento Ultima, perto das fronteiras orientais da galáxia.
Durante o 41º milênio, o conflito essencialmente terminou em um impasse, já que o Império foi forçado a concluir sua ofensiva militar cedo para lidar com a ameaça iminente dos Tyranids, enquanto os Taal procuravam iniciar negociações diplomáticas com o Império para mostrar à humanidade os benefícios de aceitar o bem maior. Antes da Cruzada, membros da casta da Água dos Taal estabeleceram acordos comerciais com mundos imperiais na fronteira do Império Taal, perto da região do Golfo de Damocles no segmento Ultima, no leste galáctico. E as trocas de bens e tecnologia eram comuns. Alarmado pela ameaça da contaminação alienígena, o Administratorum preparou uma resposta adequada. Quase um século depois, a Cruzada de Damocles invadiu o espaço Taal, destruindo vários assentamentos periféricos e avançando profundamente no Império Taal. A frota imperial alcançou o mundo septal de Dalith Prime. No entanto, a Cruzada se transformou em um impasse sangrento, já que os números formidáveis e a alta tecnologia dos Taal e seus aliados Kroot frustraram todas as tentativas de capturar o mundo e seu sistema estelar. Muitos meses solares de combates terríveis se seguiram sem que nada fosse conquistado por nenhum lado. No final de 742 M41, os comandantes da Cruzada eventualmente concordaram com os pedidos da Casta da Água do Taal por negociações de paz. As negociações foram bem sucedidas e a frota imperial retirou-se do espaço Taal sem ser atacada, em parte devido à iminente aproximação da High Fleet Behemoth dos Tyranids. O Império Taal foi invadido pela High Fleet Gorgon dos Tyranids, uma frota dissidente da Frota Enxame Behemoth, em 899 M41. Os Tyranids da Frota Enxame Gorgon eram excepcionais em sua capacidade de se adaptar rapidamente a um nível biológico a novas circunstâncias de batalha, como evoluir imunidades às armas baseadas em energia dos Taal. Esse ritmo rápido de adaptação defensiva pode ter sido exclusivo das raças Tyranids da High Fleet Gorgon, ou pode ter sido uma resposta ao conflito com os Taal, que também são uma espécie altamente adaptável, embora um nível tecnológico ao invés de biológico. As forças combinadas dos Taal e a Astra Militarum do Império destruíram a frota Enxame Gorgon em 903 M41. Embora somente após tanto a humanidade quanto os Taal perderem vários mundos coloniais para a fome Tyranid. Em algum momento, os Taal enviaram uma força expedicionária ao planeta imperial Malbed, onde entraram em conflito com o capítulo Ultramarines dos Space Marines, em 936 M41. No entanto, o planeta revelou-se um mundo tumba amaldiçoado. Quando a luta entre os Taal e os Ultramarines despertou, os Necrons adormecidos em suas tubas sob a superfície. Se quiser saber mais sobre os Necrons, é só clicar nesse card que está aparecendo aí na tela. Em um esforço para combater essa terrível ameaça para ambas as espécies, os Taal e os Ultramarines combinaram suas forças para derrotar os Necrons. Após o conflito, os Taal foram autorizados a evacuar suas forças pelo mestre do capítulo dos Space Marines, Marneus Calgar, que perseguiu para destruir Malbed através do uso de uma ordem de exterminatus. Em 996 M41, os Taal lutaram contra os Astartes do capítulo dos Space Wolves, durante a Guerra de Kvarium Alpha. Nesse mundo oceânico, as cápsulas de desembarque dos Space Wolves pousaram nas profundezas dos oceanos, onde seus ocupantes, com suas armaduras alteradas pelos Technomarines dos Space Wolves para operarem em ambientes subaquáticos, se moveram para enfrentar o inimigo. Na superfície, a batalha foi travada entre os dois lados, com um conflito igualmente mortal irrompendo nas profundezas do mar entre os Space Wolves e os Battlesuits Taal. Gunships Thunderhawks armados com torpedos, bombas propulsoras e mísseis foram usados com grande efeito contra os tanques Hammerhead e Gunships Manta dos Taal. No final, os Space Wolves provaram ser vencedores do conflito, embora centenas de cadáveres Taal e Space Wolves flutuassem até a superfície do mar mundial de Kvarium Alpha. Com a missão completa, os Space Wolves fizeram a longa jornada de volta à terra firme, através do fundo do mar. A campanha de Taros foi uma campanha militar imperial travada pelo 4.621 exército da Guarda Imperial e elementos dos Adeptos Astartes para reivindicar um mundo de mineração desértico imperial
de Taros, o Império Taal e seus aliados Kroot e humanos, Guevassa, da Força de Defesa Planetária em Taros em 1998 M41. A campanha foi, em última análise, mal sucedida, para as forças imperiais que sofreram pesadas baixas e perdas, enquanto Taros permaneceu em posse dos Taal, que a renomearam para T-Ross. A fisiologia dos Taal está intimamente ligada à sua sociedade, com os Taal de cada casta sendo efetivamente uma subespécie da raça maior Taal. Isso foi inicialmente resultado da adaptação e evolução para se adequar aos diferentes ambientes em cada grupo de espécie proto-Taal se encontrava em seu número natal. Taal, embora a reprodução entre castas tenha sido posteriormente proibida pelos etéricos. Os Taal são humanoides em forma, embora tenham os pés e cascos com mãos de 4 dígitos, 3 dedos e 1 polegar. Sua pele é azul acinzentada, embora isso possa variar em pigmentação entre septos Taal e mundos coloniais. De textura áspera, corícia e quase não exuda umidade. Seus rostos são planos, largos ao redor dos olhos, com uma fenda em forma de I, que vai do centro da testa até onde estaria o nariz de um humano. A visão dos Taal é considerada ligeiramente superior à dos humanos. Seu espectro visual se estende um pouco mais para os comprimentos da onda ultravioleta e infravermelho. No entanto, suas pupilas não dilatam, o que resulta em uma percepção de profundidade mais pobre, e reflexos de foco visual mais lentos do que os dos humanos, especialmente em condições de pouca luz. Os órgãos olfativos de um Taal estão dentro de sua boca. A força física e o tamanho variam entre as castas Taal, com a casta do fogo sendo a mais forte de sua espécie, aproximadamente do tamanho e ligeiramente mais fraca que um humano médio, devido à gravidade ligeiramente mais fraca do mundo natal dos Taal em comparação à Terra. Apenas 2 fêmeas Taal foram ilustradas. A primeira, comandante Shadow Sun, parecia ter um rosto mais humano do que os Taals macho, sendo mais suave e elegante com olhos maiores, uma característica facial semelhante ao nariz e na fenda facial em forma de Y. No entanto, não se sabe se Shadow Sun é uma representativa de todas as fêmeas Taal. A segunda Taal fêmea conhecida, o sujeito de uma dissecação imperial pelos magos dos adeptos mecânicos, tinha características faciais de um Taal macho. Os Taal não possuem psíquicos e, como resultado, têm pouco conhecimento do imaterial além de sua existência. Isso lhes confere um certo nível de resistência aos poderes baseados no ARP que afetam a mente, mas oferece pouca ou nenhuma proteção contra poderes psíquicos ofensivos manifestados fisicamente. Isso ocorre porque os Taal têm virtualmente nenhuma presença psíquica no ARP. Para um Demon ou qualquer outro psíquico possuidor da visão mágica, eles aparecem como uma luz fugaz, ao invés do fogo ardente que representa a alma de um humano. Como tal, os Taal nunca podem possuir ou desenvolver poderes psíquicos. Os Taal estão amplamente alheios aos perigos do imaterial, e por essa razão conduziram pesquisas sobre a natureza do ARP em Medusa 5. No entanto, a conclusão das pesquisas adicionais eram inviáveis, o que o ARP não é o lugar para o bem maior e é melhor deixá-lo para aquelas raças imprudentes que não podem se afastar desse terrível reino. Membros da casta dos Etéreos também têm uma crista óssea em forma de diamante na cabeça. Acredita-se por estudiosos imperiais que, através desses órgãos, os Etéreos exercem um controle baseado em feromônios ou psíquico latente sobre as outras castas do Taal para mantê-las focadas no bem maior. Mas isso é mera especulação e não tem nenhuma evidência disso. Devido à sua notável ausência de habilidade psíquica, os Taal não têm os equivalentes aos navegadores do Império, forçando-os a viajar em velocidades relativísticas sublumínicas. Seus veículos interestelares, portanto, demoram muito mais do que os veículos imperiais para atravessar as vastas distâncias entre estrelas, o que é uma das razões pelas quais o Império se expandiu relativamente lentamente ao longo dos séculos. Os guerreiros Taal recebem apenas treinamento ilimitado nas artes de combate corpo a corpo, geralmente dependendo dos mercenários Kroot para lutar nas batalhas de corpo a corpo tão comuns no 41º milênio. No entanto, devido à sua visão superior, os Taal no espectro eletromagnético, uma predileção pela paciência, os Taal provaram ser atiradores extremamente eficientes, com as armas de plasma de longo alcance e railguns das quais dependem.
Os Tal tendem a ver outras espécies inteligentes como atrasados ou equivocados. Além do início das hostilidades, eles quase sempre tentam negociar com seus oponentes e estabelecer algum tipo de acordo que torne o uso da força militar desnecessário. Exceções notáveis dessa política dos Tal são os Orcs, Tyranids e as Forças do Caos, com quem os Tal têm pouca ou nenhuma relação diplomática. Isso se deve ao fato de que os Tal veem como maneira de raciocinar com eles e não querem eles em seu império. O bem maior, ou Ta'alva, é a filosofia que une todos os Tal. Ela ensina que cada ser autoconsciente é igual e desempenha um papel importante na sociedade Tal. Ela instrui seus adeptos a deixarem o lado das disputas mesquinhas e coisas desnecessárias para se unirem pelo bem maior de sua espécie e de todas as outras espécies inteligentes da galáxia. Os Tal não têm desejo de destruir a religião ou cultura de outra espécie inteligente, embora isso não signifique que os Tal respeitem o direito dessas espécies de viverem como bem entenderem. No entanto, muitos abraçam essa ideologia. Até mesmo em alguns mundos imperiais se juntaram voluntariamente ao Império Tal. Outras espécies resistiram ferozmente a aderirem ao bem maior, para perseguirem suas próprias liberdades. Para a grande consternação dos Tal, que veem esses desejos como egoístas e não esclarecidos. Por hoje é só, eu gostaria de agradecer pelo suporte que vocês vêm dando, e eu peço, por favor, deixe um comentário sobre o que eu devia falar no próximo vídeo. Valeu!